Hoje em dia, com a era digital, nós nos vemos todos os dias tentados por uma legião de anúncios de tudo que se pode imaginar referente a materiais para serem utilizados na nossa arte. Isso faz com que a gente dê uma surtada de vez em quando e acabe gastando muito mais do que o necessário com coisas que não têm necessidade no momento, né? Apenas para satisfazer o nosso desejo de consumo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como tentar controlar esse consumismo, porque ele realmente não é necessário. Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho com a Sari. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, então, artesão geralmente é consumista. A grande maioria, a gente nunca generaliza, mas a grande maioria, como eu tenho contato com muitas pessoas, eu vejo que a grande maioria de nós é muito consumista. Eu também já fui assim. Quando eu comecei a fazer biscuit, há muito tempo atrás, não existia essa infinidade de opções que nós temos hoje, bombardeando as nossas redes sociais todos os dias, de coisas para facilitar o meu trabalho. Não tinha. A gente tinha revista, que era cara, que era difícil de encontrar, e tinha que fazer a massa em casa, e tinha que se virar com utensílios de cozinha, e improvisar com coisas recicláveis, e se virar nos 30. Hoje em dia a gente tem tudo muito fácil, a gente tem aí moldes de silicone, cortadores, ferramentas de absolutamente tudo que é tipo, e todo dia chega uma novidade no mercado. Agora, o que eu tenho para falar para você iniciante referente a isso? Não se deslumbre, não se iluda achando que você só vai poder iniciar realmente um trabalho de produção ou um trabalho que você quer colocar no mercado ou que você só vai obter êxito na sua profissão se você comprar tudo que o mercado oferece. Não se iludam, gente. Não se iludam porque as coisas não funcionam dessa maneira, tá? Existem sim coisas que são muito úteis, principalmente para quem trabalha com produção. Tem ali os moldes, tem os cortadores, mas a grande questão é: você está iniciando. Você ainda não sabe, eu até já comentei isso em um outro vídeo, acho que foi no vídeo sobre mitos e verdades sobre o biscuit, eu já mencionei essa questão. Você ainda nem sabe se você realmente vai ficar naquilo ali, se você vai gostar. Todos os dias eu vejo anúncio nos grupos de pessoas que começaram a fazer biscuit há 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e estão lá vendendo todo o material, um investimento que foi alto, estão vendendo a preço de banana, porque viram que aquilo ali não era para elas e resolveram desistir, partir para outra coisa e se desfazer do material. Dinheiro jogado fora. O objetivo aqui dos nossos cafezinhos é dar dicas, inclusive, de como você economizar, porque eu acho importante. Quando a gente é autônomo, quando a gente não tem um salário fixo, quando a gente não tem 13º, férias, carteira assinada bonitinho ali para receber todo mês aquela quantia certa, a gente precisa ter organização com o nosso dinheiro. Então é muito importante não comprar coisas que não são necessárias. Qual é o seu foco? Vamos colocar como exemplo. Eu atualmente, um exemplo, tá? Atualmente você aí está trabalhando com lembrancinhas, o seu foco são lembrancinhas. Então você tem muita cliente mamãe para fazer lembrancinha de maternidade, para fazer lembrancinha de aniversário. Aí, quais os temas que saem mais? O que está mais em alta? As princesas que nunca saem de moda, os heróis que nunca saem de moda, essas coisas assim que é sempre... A maioria das coisas são modinhas que vêm e vão. Agora tá uma febre com o tal do Lucas Neto, mas logo é uma modinha que vai sumir. O Baby Shark também, acredito que é uma modinha passageira, que logo vai sumir. Então, o que eu aconselho vocês? Se você trabalha com produção, não tem necessidade de você comprar um molde para fazer as princesas, um molde para fazer os heróis, um molde para fazer o tubarãozinho, um molde para fazer o bonequinho do Lucas Neto. Gente, não tem necessidade. É claro, é lógico que os fabricantes, eles fazem ali
modificam algumas coisas, né? Para colocar um molde. Ah, olha aqui, com esse molde você faz o Lucas Neto. Ah, com esse molde aqui você vai fazer a Cinderela, mas para fazer a Branca de Neve você tem que comprar esse outro molde. E na verdade, não precisa. O que você precisa é de um molde universal. Só. Você tendo ali um molde universal, que é o universal fofinho, para quem trabalha com essa linha de lembrancinhas, mini topos, geralmente são os fofinhos que se faz. Então você compra um molde universal, que vai sair ali a cabecinha, o corpinho, as perninhas, o bracinho, que é o que você precisa, e a partir disso você vai montar qualquer boneco. Você não precisa ter um molde para cada tema. Você vai ter um molde coringa para você fazer a sua produção. E com aquele molde ali você vai conseguir fazer vários temas. Aí assim, Baby Shark, você tá tendo muita encomenda do tubarãozinho. Então se você tá tendo muita encomenda e você não tem um molde coringa, porque eu acho que coringa para fazer tubarão é meio complicado, a não ser que você tenha aí um molde fundo do mar, mas geralmente esses moldes com tema fundo do mar são os peixinhos mais pequenininhos, não sei se daria para adaptar. Então você opta em comprar um molde ou um cortador desse tema. Procura ver quando tem promoção. O pessoal está sempre fazendo promoção nas lojas que vendem material de artesanato online. Então, procura ver quando tem uma promoçãozinha, vai lá e compra. Isso se estiver tendo uma boa demanda para você. Porque você tem que ter em mente que você tem que ter esse retorno do que você gastou, tanto do produto que você comprou, quanto do custo com o frete. Você tem que ter um retorno disso. Isso tem que se pagar sozinho. E depois que você comprou, aí você trabalha, então, para que, se a demanda parar, você tem que dar um jeito de fazer a demanda voltar para você conseguir recuperar o seu investimento, né? Então, assim, gente, enchem os olhos, porque os fabricantes, eles são, em sua maioria, são extremamente criativos. São pessoas, muitos empresários hoje são pessoas que já vieram do ramo do artesanato, são artesãos, foram por muitos anos, então eles sabem exatamente o ponto fraco, eles sabem exatamente aonde eles têm que ir para encantar os nossos olhos e fazer com que a gente queira aquilo ali. Então vai lá e faz aquela peça linda, maravilhosa naquele molde e a pessoa pensa, eu vou ter que comprar esse molde para conseguir fazer essa peça. E na verdade, nem sempre. Nem sempre. Se você tem um molde coringa, você faz. Por isso que eu sempre friso muito e bato muito nessa tecla, gente, da importância de se fazer, de se aprender a modelar manualmente. Principalmente quem está começando. Porque o molde, o cortador, ele não faz nada sozinho. Se você não sabe como abrir a massa corretamente e usar o cortador, você não vai conseguir usar. Ele vai sair todo cheio de rebarba, ele vai sair uma coisa horrenda. O molde é a mesma coisa. O molde não é simplesmente você enfiar a massa na cavidade, retirou e está pronto. Não. Você tem que saber como sovar a massa, como colocar corretamente no molde, principalmente se for molde de rostinho modelado ou um molde com mais detalhes, você tem que saber como fazer isso. Então é importante que você saiba fazer manual para conseguir usar esses produtos corretamente. E aí, quando você entender isso, que você não precisa, por exemplo, o que está em alta, os toys, esses bonecos cabeçudinhos. Você não precisa de um molde de toy para cada personagem que você vai fazer, não é? Você compra um molde de toy, você faz todos os personagens mudando a roupa. A mesma coisa é com outros personagens, gente. É com os fofinhos. Ou se você quer fazer um estilo mais modelado, então você compra lá uma cabecinha com um rostinho que você goste e você vai usar aquela cabecinha para fazer todas as suas peças, vai passar a ser a sua identidade, só que você vai montar de acordo com o que o cliente pediu. Você vai usar aquela cabecinha para fazer uma princesa, para fazer uma bonequinha de um aninho, para fazer um mini topo, para fazer 15 anos, enfim. Você vai lá mudar a roupinha, tudo. Então, a gente não tem essa necessidade de comprar tudo que o olho vê. Você não pode ficar pensando que só vai conseguir fazer se comprar aquilo ali. Você tem que ter em mente que o material certo, tendo os materiais coringas, você consegue fazer muita coisa e economizar. E a gente precisa ter lucro, gente. Não dá pra gente gastar
tudo que a gente ganha com artesanato comprando material que vai ficar parado na gaveta. E eu sei do que eu tô falando, porque eu já fui muito consumista, eu já perdi as contas de quantas caixas e caixas de coisas eu já fiz doação, já vendi, de coisas que eu comprava. Muitas delas eu doei, eu vendi ainda no pacote, sem nunca ter aberto, simplesmente por aquele impulso. Aquela loja lançou aquilo ali, que coisa maravilhosa, eu tenho que comprar. Isso que assim, eu já há muito tempo eu não trabalhava com lembrancinha, e mesmo assim, quando eu enxergava um importador que eu achava bonito, eu ia lá e comprava. Pra nada. Ficava jogado aí. Até que eu fiz uma geral aqui no ateliê e passei pra frente. Vendi algumas coisas, doei outras, enfim. Então, tenham sempre isso em mente. Para você fazer o seu trabalho direitinho, você não precisa ter exatamente aquilo ali. Você precisa de criatividade para poder utilizar aquilo que você já tem. E se você costuma usar moldes e costuma usar cortadores, procure ter sempre os coringas. E a partir disso você faz. Eu lembro, tem um vídeo aqui no canal muito antigo, gente. Ele é muito antigo. Eu até vou procurar o link para deixar aqui na descrição, só para vocês terem ideia do que eu tô falando, que é um exemplo bem simples. É um videozinho que eu postei aqui há cerca de 3 ou 4 anos atrás, onde eu fiz um chaveirinho, que era uma cabecinha de ovelha, utilizando simplesmente um cortador redondo, um cortador de círculo, e um outro cortador oval. Só isso. E aí, eu acho que foi com o marcador de boca que eu fiz o crespinho do pelinho da ovelha, coloquei as orelhinhas. Ficou uma graça, gente. O chaveiro ficou uma gracinha. Ficou uma coisa simples. Eu não precisei, claro, na época nem tinha, né? Esses cortadores assim mais elaborados. Saiu agora de 2 anos pra cá. Mas, para que vocês entendam que não precisa exatamente eu ter um cortador de ovelhinha para fazer uma ovelhinha. Eu posso montar uma ovelhinha usando um cortador redondo, um cortador oval e a minha criatividade. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui para que vocês possam ver, para conseguir visualizar o que eu tô falando, né? E o vídeo de hoje foi curtinho, não foi muito longo, foi mais mesmo, eu queria dar essa dica, eu vejo o pessoal muito enlouquecido para comprar. E outra coisa antes de encerrar, cuidado com a Black Friday. Muito cuidado. Nós estamos em outubro, muito em breve começam as promoções de Black Friday e eu vou dar uma dica valiosíssima para vocês. Muitos já sabem, mas quem é iniciante talvez não saiba. A mesma coisa que acontece nas grandes lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, acontece nas lojas de artesanato. Óbvio que não em todas, não estou acusando ninguém, mas é fato de que sim, acontece. Da pessoa colocar as coisas uma semana antes de anunciar uma Black Friday ou um mês antes de anunciar uma Black Friday, a pessoa pega e joga os preços dos produtos lá em cima, aumenta 50%, 40%, 100%, que eu já vi também, né? Para depois fazer a Black Friday e dar esses 50% de desconto. Na verdade, a pessoa está pagando o preço que sempre foi. O que acontece é que aumentou um pouco antes, que é para enganar trouxa mesmo. E muitas das pessoas caem. Então, muito cuidado, observem. Se vocês têm uma loja específica que vocês gostam de comprar, se tem algum produto que vocês estão de olho esperando a Black Friday para comprar, prestem atenção. Fiquem cuidando, prestem muita atenção, vão acompanhando, sabe? De vez em quando vai dar uma olhadinha lá no link do produto que você quer, ver como é que tá o preço, se o preço ainda tá o mesmo, se não teve aumento, fica de olho. Aí quando chegar a Black Friday, não teve nenhum aumento, o preço é esse aí já há tanto tempo que eu tô cuidando, é isso aí mesmo. Aí realmente, não, essa loja aqui dá desconto, beleza. Aí você vai e compra. Mas você tem que ficar ligado e observar. Já começa a observar agora, porque muito em breve começam as promoções de Black Friday e algumas são Black Fraud mesmo na caruda, na cara dura. E a gente tem que se proteger quanto a isso. Que ninguém tá aqui para botar dinheiro fora e para ser enganado, né, gente? Então fica a dica aí para quem não tem essa atenção a isso, comecem a prestar atenção, muita atenção nos sites que vocês gostam de comprar para ver essa questão da Black Friday, tá? Eu vou mudar um pouquinho o cronograma. Aqui, quando eu lancei o quadro do cafezinho, eu fiz uma
listagem de qual seria a ordem dos vídeos e tudo mais, só que eu vou dar uma mudadinha. No próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto que não estava na pauta, porque muita gente está me pedindo, muita gente está pedindo para eu contar um pouco da minha história no biscuit, de como eu comecei, de como foi até aqui. São 22 anos, como vocês sabem, né? Então eu comecei muito novinha. No próximo vídeo eu vou conversar sobre a minha história no biscuit e também, junto com isso, porque tá tudo meio misturado, um outro assunto que as pessoas têm pedido para eu comentar muito a respeito da ansiedade, depressão, autoestima. As pessoas que conhecem a minha história estão me pedindo muito para falar a respeito disso, de como foi a minha mudança, como eu passei por isso, enfim. Então vai ser um mix da minha história no biscuit, junto com a história da minha vida, porque o biscuit e a minha vida sempre foi tudo muito junto, fazendo isso desde os 15 anos, não tinha nem como ser diferente, tá tudo misturado. E eu vou conversar, vou contar para vocês a minha história. Eu creio que vai ser um vídeo longo, mas para quem gosta de ouvir histórias, eu tenho muitas para contar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de sempre. Me desculpem os atrasos, eu ando realmente bem atarefada, mas eu venho aqui sempre que possível postar mais um cafezinho para vocês. Um beijo grande e até o próximo Cafezinho com a Sari.